Olá, estudante da rede de ensino do estado do Acre. Nesta aula, você verá a temática da redação de 2023, como fazer a leitura da frase, como ler os textos motivadores e também observar algumas estratégias de leitura que podem te ajudar no momento de você entender a proposta antes de fazer a tua escrita. Vamos lá? Eu sou a professora Patrícia Rufino e agora nós vamos ver a proposta que foi colocada no Enem 2023. Os nossos alunos, no ano passado, tiveram acesso a essa proposta, a qual tinha como objetivo debater sobre os desafios para o enfrentamento da invisibilidade do trabalho de cuidado realizado pela mulher no Brasil. Antes de sair e escrever a redação, começar a sua escrita, é importante que você entenda a frase. Para isso, primeira dica, você precisa observar cada palavra e, se possível, associar a esta palavra sinônimos. Vamos aos exemplos. A palavra desafio pode ser associada a palavras como dificuldade, pode ser associada à palavra desafio. Então, o próprio desafio, ela pode ser associada ali a algo que é mais complicado. Você pode associar também palavras como dilema. São palavrinhas que vão te ajudar a não repetir a palavra desafio. Já a palavra enfrentamento está associada a combater. Você pode pensar em palavras que remetam à ideia de enfrentar, combater, resolver aquele problema, e isso vai te ajudar a entender melhor a frase. Já a expressão invisibilidade, invisível, está associada à falta de valorização. Então, você pode associar a palavras como não valorização, desvalorização, ausência de valorização, falta de reconhecimento. São expressões que vão te ajudar aí a entender melhor esta palavra. Já a expressão trabalho de cuidado, mesmo que no momento você não soubesse nenhum sinônimo, os textos motivadores tinham alguns sinônimos para ajudar você nessa escrita. Sinônimos como trabalho doméstico, serviço do lar, ali cuidado da casa. Sinônimos até mais simples, mas que cumprem bem o papel de compreender e retomar o eixo temático. Já a palavra mulher tem alguns sinônimos e algumas retomadas também, como esse grupo feminil, essa parcela da população, maneiras que linguisticamente vão te ajudar a não repetir a palavra mulher dentro do texto e também a entender melhor essa proposta. Na dúvida, faça a leitura dos textos motivadores, buscando preencher as lacunas de entendimento da frase, tá? Basicamente, você deve abordar desafios, dificuldades que comprometem a valorização do trabalho doméstico da mulher, tá bom? Por que esse tema foi usado no Enem? Vamos entender? Esse tema foi usado dentro do Enem e ele foi todo orientado para que você discutisse sobre o trabalho de cuidado especificamente realizado pela mulher. Lá na proposta, vocês vão encontrar essa parte, que é a proposta de redação. Essa parte fica na parte inferior. Essa parte fica na parte inferior, né, gente? Perdão. Essa parte fica ali na margem inferior da folha de redação, tá bom? Então, você faz a leitura da proposta aqui, a qual diz que, a partir da leitura dos textos motivadores e com base nos conhecimentos construídos ao longo da sua formação, redija um texto dissertativo argumentativo em modalidade de escrita formal da língua portuguesa sobre o tema Desafios para o enfrentamento da invisibilidade do trabalho de cuidado realizado pela mulher no Brasil, apresentando uma proposta de intervenção que respeite os direitos humanos e, claro, selecione, organize e relacione de forma coerente e coesa argumentos e fatos para a defesa do seu ponto de vista. Toda proposta de Enem tem essa mesma estrutura.
essa mesma recomendação, que você faça um texto do tipo dissertativo argumentativo, né, que é a tipologia textual, que você busque trazer informações, fatos, dados que possam aí nortear o seu ponto de vista e que você faça isso de uma maneira coerente, dando sentido aí, né, ao que você está colocando como discussão e coesa, buscando ali não ter um texto repetitivo, usar sinônimos, empregar conectivos. Então aqui vem toda essa orientação. Essa é a mesma orientação de todas as propostas. O que muda aqui, gente, é somente a frase temática, tá bom? Bom, lá no dia, você vai precisar fazer uma leitura bastante atenta. Essa leitura, ela deve começar pela frase. Então, você primeiramente vai ler a frase temática, buscando entender qual é o problema que você deve abordar. Aqui, por exemplo, nós temos o tema. O assunto a ser falado é sobre o trabalho de cuidado. Notem que não é apenas trabalho, mas é o trabalho de cuidado. Notem que várias pessoas ajudam no trabalho de cuidado, mas nesse texto você vai focar no recorte da mulher, do grupo feminino, tá bom? Então foca em combater os desafios que geram essa invisibilidade, foca em combater essa invisibilidade. E antes de começar a escrever, você precisa fazer as constatações. O que são as constatações? São quando você reconhece ali a existência desses problemas, tá? Então, quais são essas invisibilidades? Quais são esses desafios, né? E para responder essa pergunta, você pode contar com o conhecimento que você produziu ao longo da sua formação ou com os textos motivadores, se puder somar os dois. O conhecimento que você adquiriu ao longo da sua formação, com a leitura dos textos motivadores, você vai ter uma visão muito mais completa aí dessa problemática, tá bom? Então, quando eu me pergunto quais são os desafios estão relacionados a, muitas vezes, uma falta de valorização gerada por uma remuneração inadequada, justamente por, dentro do contexto, as relações de trabalhos que envolvem o trabalho de cuidado não serem classificadas como formais. Esses desafios estão associados também à existência de preconceito, a uma existência de afastamento dessas cuidadoras da escola, a existência também aí de dificuldades relacionadas a essas trabalhadoras irem para outros cargos no mercado de trabalho. Então, você pode levantar aí, né, alguns desafios que geram essa invisibilização e se perguntar por quê. Por que acontece essa invisibilização? Essa invisibilização, ela acontece por vários fatores. A leitura dos textos motivadores vai, com certeza, ajudar você aí que quer uma nota alta a perceber quais são, na verdade, os elementos que implicam aqui, né, no resultado dessa problemática, na existência dessa problemática. Lá no texto 1, vocês vão ter uma justificativa. No texto 2, vocês vão ter outra justificativa. No texto 3, outra justificativa. E no texto 4, outra justificativa. Nossa, gente, tá cheio aqui de justificativas, tá? Vamos conhecer a nossa proposta? O que vocês estão vendo é um print do caderno aí do Enem, do caderno de redação. Essa proposta, ela fica entre o caderno de linguagens e o caderno de humanas. É uma folha só. Nessa folha, vocês vão ver que tem a parte das instruções. Nessa folha tem a recomendação para você fazer o rascunho no lugar apropriado, para você usar a caneta preta, para você fazer um texto dentro da norma aí, né, direcionada para a tipologia dissertativa argumentativa. Então, nessa parte aí superior da folha, são apenas as instruções, tá? Como vocês já estão vendo agora, lá no Enem vocês já vão estar habituados às instruções aqui da escrita da redação, tá? Rascunho no lugar apropriado, haverá uma folha oficial que vocês receberão aí para vocês escreverem e, preferencialmente ali, busque fazer a sua redação dentro da norma culta, tá bom? Escrevendo aí com uma linguagem mais formal, tá bom? Fazendo uso da caneta preta, certo? Bom,
Essa parte que vocês estão vendo aqui do meio, como eu já mostrei para vocês, são os textos motivadores. É muito importante a leitura desses textos, tá bom? E nessa última parte, o que nós vamos ter é a proposta. É aquela parte que nós lemos no início dessa aula, né? Onde eu mostrei para vocês as instruções e a frase temática. A orientação para a leitura é que você leia primeiro essa parte inferior da página, onde se encontra a frase temática. Posteriormente, você deve ler os textos motivadores, tentando entender essa frase temática, tentando resgatar dos textos a maior quantidade de informação possível para embasar a sua discussão. Vamos agora olhar um pouquinho mais atentamente esses textos, tá? Texto 1. Tem como título o trabalho de cuidado não remunerado e mal pago e a crise global da desigualdade. Notem que o próprio título já aponta ali algumas daquelas constatações, aquelas perguntinhas ali que nós fizemos, né, no slide anterior. Então, quando você pergunta quais são os desafios, olha só, no próprio título nós já temos 3 desafios. O primeiro desafio, o trabalho não remunerado. O segundo desafio, quando é remunerado, aí acontece muitas vezes que não é um valor justo ou que esteja de acordo com as leis brasileiras. E para terminar ainda, uma desigualdade aqui, ó, que pode culminar numa crise global, a crise da falta de pessoas que busquem trabalhar com esse serviço de cuidado aí, tá? Sempre que você lê o título, busque posteriormente fazer a leitura aqui, gente, embaixo, ó, da fonte da informação. Esse texto aqui, ele foi todo elaborado com as informações do documento informativo, lá do Tempo de Cuidar, e ele foi acessado em junho de 2023. Então, eu tenho um texto aqui que foi acessado através de um site, que foi colocado para você numa proposta super recente e que vai te ajudar a entender o tema, tá? O trabalho de cuidado é essencial para as nossas sociedades e para a economia. Aí você já circula aqui economia, porque o que você vai entender? Aqui você já entende um possível argumento, né? A questão econômica aí. Ele inclui, olha só como é importante a leitura dos textos motivadores. Vai explicar o que é o trabalho de cuidado, ó. Ele inclui cuidar de crianças, cuidar de idosos e pessoas com deficiências, né, físicas e mentais, bem como o trabalho doméstico diário, que inclui cozinhar, limpar, lavar, consertar coisas e buscar água e lenha. Viu só como é importante ler os textos motivadores? Aqui você consegue perceber que ele está explicando detalhadamente o que seria esse trabalho de cuidado. Ainda no texto, nota-se que ele aborda uma questão também de disponibilidade. Olha só, se ninguém tivesse tempo, esforços e recursos, né, investisse aí recursos nessas tarefas diárias essenciais, comunidades, locais de trabalho e economias inteiras ficariam estagnados. Estagnados quer dizer pausados, gente, né? Seriam muito prejudicados. Em todo o mundo, o trabalho de cuidado não remunerado e mal pago é desproporcionalmente assumido por mulheres e meninas em situação de pobreza, especialmente por aqueles que pertencem a grupos que, além da discriminação de gênero, sofrem preconceito em decorrência da sua raça, etnia, nacionalidade e sexualidade. As mulheres são responsáveis por mais de 3/4 do cuidado não remunerado e compõem 2/3 da força de trabalho envolvida em atividades de cuidado remuneradas. Esse texto tem muita informação. Eu fui marcando tudo assim porque, como o Enem, ele tem um caderno para cada aluno e esse caderno foi impresso para você com os seus dados, ele pode sim ser todo rabiscado assim por você. Você vai marcando as palavras-chave, vai te ajudar a entender a temática. Inclusive, você pode basear seus argumentos nas discussões apresentadas, tá bom? Então, você pode discutir economia, você pode discutir o direcionamento do trabalho de cuidado, essa falta de valorização. Você pode falar sobre como
pode ficar, sim, a sociedade prejudicada por falta de cuidadores. Você pode ainda discutir a desproporção, porque as mulheres passam muito mais tempo fazendo trabalho de cuidado, as mulheres e as meninas. Você pode discutir sobre preconceito, se você quiser, porque o texto motivador abriu essa discussão. Você pode falar sobre desigualdade social, falando sobre a pobreza, que leva a muitas vezes essas meninas a estabelecerem vínculos de trabalhos informais e prejudiciais ao desenvolvimento delas, negando a essas meninas o direito à educação, por exemplo, tá bom? Então, você pode discutir muitas coisas, né, muitos argumentos a partir das palavras-chave dos eixos apresentados nesse texto. O texto 2, também ali, né, da proposta, ele tem dados, tá bom? Você vai encontrar dados. Os dados, eles te ajudam a entender por que esse tema foi escolhido. Vamos entender? Vejam só. Eu tenho o título do gráfico no texto 2, média de horas dedicadas pelas pessoas de 14 anos ou mais de idade aos afazeres domésticos e ou tarefas de cuidados de pessoas por sexo. Você pode ver que esse dado é lá do IBGE, publicado pela PNAD Contínua Anual, e também foi acessado em um site. Vocês vão ver também que esse dado ele foi gerado no ano de 2019. Aí eu vou ter dois grupos que foram pesquisados, um grupo de homens e um grupo de mulheres, e as horas semanais ficaram realmente bem distantes, já que os homens entrevistados relataram uma média de 11 horas semanais destinadas ao serviço de cuidado, enquanto as mulheres destinaram 21 horas aí, né, um pouco mais de 21 horas relacionadas ao trabalho de cuidado, tá? Então nós percebemos que o trabalho de cuidado, ele é sim um trabalho não valorizado, ele é exercido por homens e mulheres, mas como as mulheres passam mais tempo fazendo esses trabalhos de cuidado e elas acabam abdicando de outros papéis que a mulher pode exercer na sociedade, elas acabaram se tornando um grupo de discussão dessa temática do Enem do ano passado. Esse aqui era o texto 2, e se você quisesse usar esse texto no sentido de embasar a sua discussão para lá na sua redação, você fazer frases que apontam essa diferença, né, na distribuição do tempo de trabalho entre homens e mulheres, você poderia sim partir dessa discussão. Claro que é importante você trazer os seus próprios repertórios, mas se for uma escolha sua, basear-se nos textos motivadores, você também pode. Não pode fazer cópia, mas pode sim usar os dados para fazer a sua discussão, tá bom? Agora vamos à leitura do texto 3. O texto 3 propôs a leitura aqui de um fragmento. Vocês vão notar que ele não tem título, porque é só um recorte, tá bom? Aqui embaixo, eu já sei a fonte, né? É do repositório IPEA, né? Um site aí do governo, e foi apenas feito um recorte, né? Trouxeram apenas um excerto para ajudar você a entender a proposta. O texto diz: a sociedade brasileira tem passado por inúmeras transformações sociais ao longo das últimas décadas. Entre elas, as percepções sociais a respeito dos valores e das convenções de gênero e a forma como as mulheres têm se inserido na sociedade. Algumas permanências, porém, chamam a atenção, como a delegação quase que exclusiva às famílias e nestas as mulheres de atividades relacionadas à reprodução da vida e da sociedade, usualmente nominadas como trabalho de cuidado. Notem que, novamente, eu tenho uma discussão sobre essa construção do trabalho de cuidado ter se tornado uma tarefa que aparentemente cabia somente ao grupo feminino. Notem que o texto aponta que não é algo novo, que essa Constituição se faz há muito tempo. Note também que o texto aborda que é uma sobreposição, é quase exclusiva. Ele não nega a presença da figura masculina nos trabalhos de cuidado, mas ele acentua que quase exclusivamente é o grupo feminino que assume essas responsabilidades. O texto 2, ele vem para complementar, e aí nós vamos agora, aliás, o texto 3, né, gente?
E agora nós vamos para o texto 4. É o último texto, é um texto que ele é mais visual. O texto que vocês estão vendo é essa parte aqui ao lado, que estava lá, né, no Enem. E a parte que vocês estão vendo aqui ao lado também, Desafios do Cuidado, é uma ampliação da mesma capa da revista, tá? Essa aqui é a capa da revista FAPESP. O título da matéria principal foi Desafios do Cuidado, né? E tinha um textinho, gente, vejam só. Aumenta o número de pessoas que demandam serviços de assistência, obrigando os países a repensar seus sistemas de atenção no Brasil. Protagonismo continua familiar. Vamos devagar, vamos entender? Vejam só. Serviços de assistência. Ele está falando do trabalho de cuidado. Então, o próprio texto já me deu um sinônimo para a discussão do trabalho de cuidado. Notem também que ele usa sistemas de atenção. É uma outra forma de se referir ao trabalho de cuidado. Cuidado de pessoas, né? Crianças, idosos, pessoas ali que têm alguma situação relacionada à saúde, tá bom? Então, entra aí os sistemas de atenção. Quando ele diz que o protagonismo continua familiar, o que ele está querendo dizer para você, leitor, é que a família ainda é a responsável. E nós sabemos, pelos textos anteriores, que dentro das famílias, a figura que mais se responsabiliza é a mulher. A capa também endossa essa ideia, a partir do momento que centraliza a imagem de uma mulher, na qual nós podemos aqui observar, né, na capa, que esta mulher, ela está de mão dada com uma criança, né, em um lado aqui do lado esquerdo dela, e no lado direito dela, ela tem aqui uma senhora, uma idosa, representando um grupo de idosos. Então, por mais que o texto tenha colocado que o protagonismo ele é familiar, nós notamos aqui que o desenho, né, a própria capa, ela mostra para você, leitor, que, na verdade, a mulher vem sendo aí, né, a protagonista desse serviço de cuidado. Gente, nós terminamos a leitura dos 4 textos, e aí é muito importante que você volte a ler a frase temática antes de começar a escrever, porque agora o seu olhar vai ser um olhar de quem já tem mais informações, quem já observou os dados, daquela pessoa que leu e ficou, realmente é importante discutir sobre o trabalho de cuidado, é importante discutir sobre a falta de valorização destinada aí a esses grupos e de como a mulher tem assumido essa responsabilidade dentro da construção da nossa sociedade. Ao reler a frase, você vai encaixando aí os sentidos, né, ressignificando as leituras que você fez, vai associando aos conhecimentos que você já tem, buscando lembrar de repertórios que possam enriquecer o seu texto, e aí sim, você está preparado para fazer o seu rascunho, posteriormente, na folha apropriada, passar sua redação a limpo e torcer aí para ter uma nota de excelência, já que com tanto estudo, é isso que nós esperamos e desejamos para você, estudante da Rede de Ensino do Estado do Acre. Por hora, a leitura do tema era essa. Obrigada pela sua atenção e até o próximo vídeo.